Sejam todos bem-vindos. Uma noite chuvosa, fria. Que bom que escolhemos estar aqui nessa noite. Eu vou dar uns avisos antes de iniciarmos. Nós temos o livro de preces ali na frente. Quem desejar colocar o nome de alguém que esteja precisando de orações, de vibrações, às quintas-feiras nós temos as vibrações. Nós estamos atendendo algumas famílias com a cesta básica. Nós pegamos os nomes das famílias pelo CRAS. Então estamos aceitando aí a colaboração de alimentos não perecíveis, aqueles que desejarem colaborar com a casa. Não é necessário que seja um pacote de 5 quilos de arroz, nem de feijão, nem uma caixa fechada de leite. É aquilo que for possível para cada um colaborar, tá bom? Às terças-feiras nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, às 19h30, das 19h30 às 20h30. E no mesmo horário tem a evangelização infantil. Então dá para os pais trazerem as crianças, querendo participar com a gente do estudo. É muito bom, muito proveitoso. Todas as terças-feiras a gente até fica esperando chegar a terça para estar aqui. Às quartas-feiras o estudo online, que a Andréia coordena, que é o estudo do ESG, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Das 19h30 às 20h30 também. Quem desejar ser incluído no grupo é só falar com ela, com a Tânia, e passar o celular para participar, tá bom? As palestras, elas ficam gravadas no YouTube. O Centro Espírita Missionário da Luz tem uma página no YouTube. Então, quem desejar rever as palestras, ver outras que já foram as mais antigas, ou não pôde estar aqui, indicar para alguém, Centro Espírita Missionário da Luz, no YouTube, tá bom? Sempre a gente estuda o Livro dos Espíritos às terças-feiras, mas sempre a última terça-feira de cada mês nós estudamos o livro há 2000 anos, tá? Então, estão todos convidados, é um estudo muito bom, muito dinâmico, todos convidados a participar. E às quintas-feiras tem a evangelização juvenil, os jovens, das 18 às 19, tá bom? O atendimento fraterno, se alguém quiser conversar, se precisar de alguma orientação que a gente possa ir, estamos aí à disposição, tá? É só entrar em contato, é só falar comigo, com algum dos trabalhadores da casa, a gente agenda para estar fazendo esse atendimento, tá bom? Então vamos dar início à nossa noite de hoje. Eu vou ler uma mensagem do livro Filho de Deus, escrito por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A mensagem: Deus, o teu refúgio. Deus é teu amigo perfeito, acessível, sempre disposto a ouvir-te as queixas e a apresentar-te soluções. Jamais se cansa, nunca se exaspera. Se buscado, atende paciente. Quando rejeitado pela ignorância ou rebeldia humana, permanece discreto, aguardando. Silencioso, fala em todas as expressões da natureza, manifestando-se de 1000 modos impossíveis de não serem percebidos. Sempre indulgente, é refúgio seguro, onde o consolo se expande, tranquilizando aquele que busca albergue. Está suficientemente perto para tomar conhecimento das tuas necessidades. No entanto, não te constrange, obrigando-te a receber o auxílio. Ele te propõe sugestões supremas e conselhos sensíveis, com a claridade da sabedoria que te ilumina interiormente. Às vezes, inspira-te antes dos acontecimentos para que te poupes aos desastrosos e te beneficies com os favoráveis. Com Deus no coração e na mente,
agirás com decisão feliz e desempenharás as tuas tarefas com dinamismo elevado. Ele provê todas as tuas necessidades, mas não as assume, anulando teu esforço e valor, assim candidatando-te à inutilidade. Ele te abençoe, quer o busques ou não. Contudo, se te elevas em pensamento, sintonizando com suas dádivas, assimilarás melhor a irradiação desse supremo amor. Nada faças sem te apoiares nesse amigo certo, seguro e paternal que é Deus. Hoje o nosso amigo Thor, de Analândia, vem falar para nós sobre Deus. Então, nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, primeiramente, pela sua infinita bondade, amor e misericórdia com todos nós. Agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, pela sua companhia, pelo seu amor infinito, em todos os momentos da nossa jornada. Agradecendo aos espíritos amigos desta casa, que há muito aqui estão, preparando esse ambiente para nos receber, para nos auxiliar, para nos curar. Aos nossos amigos individuais, nossos anjos guardiões, que aceitaram a tarefa difícil de nos tutelar nesta jornada, a nossa gratidão, o nosso amor. Que possamos nessa noite, unidos em pensamento, em sentimentos, no mesmo propósito de aprender e compreender um pouquinho mais sobre a bondade infinita de Deus, Pai Criador, que possamos ter uma noite abençoada, de estudo, de aprendizado, de muito amor e de muita paz. Abençoa-nos, Senhor, que possamos estar contigo, tanto quanto estás sempre conosco. Que assim seja. Posso seja bem-vindo. Muito obrigado. A palavra é sua. Eu me sinto sempre bem-vindo nessa casa. Boa noite a todos. Bom, ela já falou, meu nome é Thor, para quem não me conhece, tá? Não vou estender porque meu nome é desse tamanho. Então, mas Thor fica mais tranquilo. Eu gostaria de agradecer aos amigos dessa casa, que tanto somos gratos. Pode falar mais perto. Que tanto somos gratos porque... Você fala um pouquinho mais próximo. Bom, Saindo do a sonoplastia aqui está em dia. E tanto somos gratos porque devemos tanto pela nossa existência lá em Analândia. Para quem não conhece a história, alguns amigos interessados na doutrina saíam de lá uma vez por semana para vir até aqui estudar o Espiritismo de Kardec. E depois de algum tempo foi sugerido que abríssemos uma casa lá. E através disso não tínhamos ainda o suporte necessário, mas eles ofereceram todo o apoio necessário. Então, a gratidão sempre, que se fazem 80 anos, acho que nós não somos nem filhos, já somos netos dessa casa, né? Então, a minha gratidão sempre, e é sempre um grande prazer estar aqui, que demonstra a confiança que tem na gente, para poder aqui, não ser palestrante não, a gente vem aqui de palestrante está longe. A gente vem aqui só dividir as nossas reflexões sobre aquilo que a gente estudou para estar aqui, tá? Para compartilhar com vocês. Outro dia o Valdinei veio aqui e falou uma coisa interessante. Talvez hoje vocês estejam me assistindo aqui e eu estou interpretando esse texto de uma forma. Mais tarde, talvez, vocês vejam eu falando do mesmo assunto de uma forma diferente. Porque a nossa visão vai se ampliando diante de tudo isso. Não é que a verdade mudou. É que ela ampliou a nossa visão para podermos chegar muito mais perto da verdade maior. Então não temos a pretensão nenhuma de sermos palestrantes, como tantos que são aí, mas apenas compartilhar o nosso estudo nessa noite, tá? Fiquem à vontade se alguém quiser falar alguma coisa. E nós vamos começar. O tema chama-se O Propósito de Deus em Nós.
Porque algumas vezes a gente faz essa pergunta para a gente: o que Deus quer para mim? O que Deus quer comigo? E geralmente nos momentos difíceis, né? Aquele que está passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, né? Qualquer tipo de dificuldade, né? E quando a gente entra no Espiritismo, a gente começa a compreender que toda dificuldade é uma oportunidade de aprendizado. Vão desaparecer? De forma alguma. Pelo contrário, vão se tornar mais leves, porque a gente vai entender o propósito dessas dificuldades. Deixarmos de lamentar para poder agradecer a oportunidade, né? E lá em João, no capítulo 14, versículo 27, ele fala assim, ó, Jesus: deixo-lhes a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se perturbem seus corações, nem tenham medo. A gente vai falar um pouquinho dessa paz e um pouquinho desse medo hoje, tá? Então, como eu estava falando, a gente sempre se pergunta quando está passando por uma situação difícil, qual é o propósito de Deus? Por que Ele está querendo me dizer com essa situação, né? E a gente começa a perguntar assim, ó, quem de nós já não perguntou? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Para onde eu vou? E todas essas questões que a gente começa a pensar filosoficamente, a gente encontra na doutrina porque ela tem esse tríplice aspecto, né? Filosofia, ciência e religião. E é interessante você descobrir que a parte religiosa do Espiritismo é muito mais concentrada no Brasil do que em outros lugares do mundo. Aqui nós damos muito mais destaque, não importância, à parte da religião do Espiritismo do que em todos os países do mundo. Em alguns são a ciência e outros são só a filosofia, né? Então é importante a gente começar a pensar, porque essas reflexões ajudam a entender o que Deus espera da gente. Não o que Ele espera, né? Mas qual o sentido de eu estar aqui, né? Para fazer alguma coisa com Deus. Eu sempre comento que antes de Jesus, nós éramos apenas observadores do universo. Depois de Jesus, nós passamos a ser co-criadores do universo. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele despertando em nós o potencial que cada um tem quando se permite descobrir isso. Quando a gente se permite, porque a gente aqui sabota a gente mesmo, né? Haroldo acho que fala, né? Virtudes são potenciais divinos que dormem em nós, esperando ser acordados. Está tudo aqui dentro. Basta procurar, tá? Partindo do pressuposto de que estou ruim de vista, acredito em Deus, será que Ele se importa realmente comigo? Porque tem hora que a gente pensa, Deus me esqueceu, né? Haroldo fala também isso, né? Se o Google Maps, o Waze, sabe quem eu sou, e Deus quem diria. Então você não é uma pessoa esquecida de Deus. Tudo que você faz reflete nesse imenso, se pode dizer, corpo fluídico e energético de Deus. Somos células desse corpo. E todos nós importamos. Então Deus não esquece você não. Desde que você realmente acredite nisso e coloque em prática isso. Ele sabe das nossas dificuldades e quer nos ajudar. Não, nós podemos ter essa paz no coração. Tem uma palestrante protestante que chama Joyce Meyer, se alguém já ouviu falar. Ela é muito assim conhecida no meio evangélico, no meio protestante, e ela disse que um dia ela recebeu uma graça de Deus. E ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela queria falar de Deus para o mundo inteiro. Então ela perguntava para Deus: Deus, como eu faço para falar de você? E uma voz sussurrou: diga a eles que eu os amo. Não, Deus, mas eu queria fazer mais. Muito mais do que isso, que muitas pessoas não vão ouvir. Diga a eles que eu amo. Então foi tão insistente, eu falei, mas por que o Senhor quer que eu fale que o Senhor ama todos eles? Eu falei, porque o dia que eles realmente acreditarem nisso, a maioria, 99% dos seus problemas serão solucionados.
Eu vos dou a minha paz. Eu aceito essa paz? Não a que o mundo vos dá. Porque muitas vezes a gente confunde paz ou felicidade com ausência de problemas. Paz com ausência de tribulações. Não é as circunstâncias ou os meios que nos envolvem, mas o que está no interior de cada um. É essa paz, esse equilíbrio que a gente tem que ter quando a gente busca realmente Deus e o sentido que Ele tem para nós, acreditando que é um Pai que nos ama. Né? No momento em que nós entendermos essa paz, as demais coisas virão automaticamente em nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Estava comentando com a Andréia hoje que depois da pandemia, muitas pessoas esvaziaram o centro. Quando as coisas começam a atribular a vida da maioria das pessoas, a primeira coisa que elas deixam para trás é o compromisso com a espiritualidade e com a religiosidade. Não tendo ainda a noção de que mais para frente serão os mais necessitados de tudo isso. Eu me lembro, se me permite, o nosso grande amigo Manolo Quezada, né? Que um dia ele esteve na nossa casa, nós conversando em particular, e ele era católico. E quando o pai dele morreu, ele foi pedir, sem críticas, tá? Para o padre negou, porque era domingo. Ele ficou revoltadíssimo. Cada um tem um jeito de pensar. Ele abandonou a igreja. Ele falou, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Logo depois descobri o espiritismo. Mas foi um momento da minha vida que as coisas deram tão errado. E eu passei por tantas dificuldades que se o meu orgulho não tivesse falado mais alto, eu não teria passado por tudo isso. A importância de você buscar a espiritualidade. Não quer dizer que você tenha que vir à casa, mas colocar ela na pauta das suas ações e do seu dia. Aqui é importante, porque aqui nós nos reunimos e nos fortalecemos, porque tem pessoas ao nosso lado que pensam iguais a nós. E isso é uma força muito grande. Tá, você quer assistir em casa online, você está perdendo metade das vibrações que tem aqui. Sabe? Vai ficar gravado lá, o dia que você tiver tempo, você pode ver. Mas estar aqui presente, gente, compartilhar essa energia. Toda vez que eu estou aqui, eu me emociono. Porque é uma casa que me recebe bem. É uma casa que eu encontro amigos. É uma casa que eu me sinto à vontade. Eles falam para mim, sinto à vontade. Eu falei, já estou. Né? Então é realmente essa convivência, essa troca de vibrações é que fortalece o nosso objetivo de continuar sempre em frente. Tá? Vamos continuar nosso assunto. Ontem, antes da presente romagem evolutiva, éramos órfãos de paz e segurança, vagueando no turbilhão de sombra, a que entregáramos o espírito pelas delinquências multisseculares. Mas o Senhor, ouvindo nossas súplicas, deu-nos os títulos de trabalho em favor do nosso próprio aperfeiçoamento. O trabalho que Deus fala para a gente não é esse trabalho que a gente fica enfadado, cansativo, que é pesado. É um trabalho que vai muito, é um trabalho prazeroso. Como Jesus fala, né? Deus, meu Pai trabalha até hoje. É uma coisa incessante, mas Ele trabalha onde é? Agora é em nós mesmos. Agora é em nós mesmos, para mais tarde merecermos trabalhar o universo inteiro. Tem que ser igual Jesus. Ah, mas Jesus era Jesus. Tá, ele começou simples e ignorante. Tá? Ele teve que começar. E só atingiu o patamar do nosso Cristo terreno. Porque ele governa os 5 planetas, fora o Cristo sideral. Para chegar nisso, ele precisou aprender a conhecer a si mesmo, a descobrir os seus potenciais, coisa que a gente não faz. Né? Jesus disse, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Para a gente buscar compreender melhor tudo isso, vamos iniciar com o seguinte pensamento. Deus é que manda, todo mundo concorda, né? Ele manda.
mas conta conosco para cumprir uma tarefa, uma missão, ou seja, sermos colaboradores seus na criação. Ele não vai vir aqui pessoalmente fazer o trabalho que nós precisamos fazer, então ele precisa das nossas mãos. Está lá na direção, olhando direitinho, tá? Então ninguém é esquecido e todo o trabalho de alguém é visto e tem valor. É um maquinário de um relógio com uma engrenagem muito grande. Se aquele parafusinho falhar, a engrenagem toda falha. Imagina a responsabilidade que a gente tem nesse universo inteiro. Tá? Nós, Brasil, somos um país que acolhe e recebe, que cuida das diferenças. Mas, muitas vezes, nós não nos acolhemos. Nós nos sabotamos e não nos amamos. Queremos que os outros nos amem. Mas será que eu me amo? Estava comentando aqui com a Cecília que essa semana assisti um podcast da Lúcia Helena Galvão. Vocês conhecem, uma professora filosófica, que a moça perguntou para ela assim: é possível amar a Deus sem amar a si mesmo? E ela deu uma aula muito grande. Porque se eu amo a Deus, se eu me amo, eu amo a Deus e amo o meu próximo. Mas se eu disse que se eu não me amo, como eu posso amar o meu próximo e amar a Deus se Deus está dentro de cada um de nós? Né? A gente aqui acolhe todo mundo, mas não se acolhe. A gente muitas vezes não se ama, tá? Para cumprir uma tarefa dada por Jesus, o que é uma honra recebê-la, para podermos desfazer os caminhos que fizemos, é preciso entender o que é ser luz no mundo, sal da terra. Se existe uma coisa que impede o ser humano de desenvolver imenso potencial, é a crença de termos ou de sentirmos inferiores aos demais. Comparação. Quantos de nós nos comparamos? Sendo que somos únicos. Únicos. E nós temos ainda a mania de nos compararmos. Lógico que quando a gente se compara, a gente se sente inferior, nunca superior. A não ser que sejamos muito orgulhosos ou pretensiosos, né? Mas é isso que a gente vem a corrigir aqui. Muitos de nós acreditamos que para servir a Deus, nós precisamos ser perfeitos ou agir do mundo quando formos iluminados. Quando, na verdade, o propósito de um ser iluminado, o propósito de uma lei do progresso é que eu não viro luz para servir, eu sirvo para virar luz. Então nós precisamos, dentro da capacidade que cada um tem de servir, todos nós somos importantes, não querendo pretender mais, porque a gente se frustra, né? Mas dentro da capacidade que você tem de fazer o pouco ou muito, mas fazer bem feito, esse é o mais importante. Porque Deus conta as nossas intenções, não o quanto que a gente faz, mas o quanto amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. Então a gente tem que pensar nesse sentido. Eu posso colaborar não com 1 milhão, mas posso colaborar com 1 centavo. Lembra do óbolo da viúva, né? Que os poderosos davam sacos de dinheiro, ela deu a única moeda que lhe faria falta e teve muito mais peso e valor diante da espiritualidade que ela deu de si. Tá? Emmanuel nos esclarece: quem não auxilia alguns não se acha habilitado ao socorro de muitos. A gente precisa começar com pouco para merecer o muito. Muitas vezes a gente está num emprego e tem uma vaga ali para ser gerente de uma sessão com várias pessoas e não escolhe a gente. Aí você fica frustrado. Por que não? Porque eu tenho capacidade. Aí você vai ver a sua vida na sua casa e você não consegue administrar 2, 3 pessoas na convivência que você tem com eles. Como você pode não conseguir administrar uma família com 2, 3 pessoas e querer merecer uma multidão? Porque é no pequeno que a gente começa a merecer muito, tá? O grande. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, servindo com alegria, não se erguerá por salvador de criaturas e situações
que ele mesmo desconhece. Então começa ali dentro de casa. Ali que ele está. A maior escola de virtudes que nós temos não é o mundo, é dentro de casa. Começa ali. E todas as oportunidades nós temos ali. Somos lá fora aquilo que nós somos dentro de casa. Porque se nós não fomos em casa, se fomos lá fora, é uma palavra muito forte que Jesus usava, hipócritas. Então seja autêntico, tá? Na casa espírita não tem santos. Já perceberam, né? Mas tem pessoas que passaram a ter Jesus como meta. Você tem Jesus como meta? Eu não vou me estender, não. Tem um filme que um senhor está na camada e ele pergunta para um treinador de basquete: quem é você? Ele falou: não, eu sou um treinador de basquete. Não, estou perguntando: quem é você? Ele falou: eu sou um professor de geografia. Não, quem é você? Eu sou um pai de família. Ótimo, que Deus conserve, mas quem é você? Eu sou cristão. Muito bem, mas quem é você? Eu sigo Cristo. Falou: mas eu acho que não. Falou: mas como não? Você não pôs isso na primeira pergunta que eu te fiz. Qual é a prioridade da minha vida? Não quero dizer que você tenha que ser, como dizem, os beatos da vida. Mas a cada minuto da nossa vida, nós podemos colocar nas nossas atitudes ou dos nossos pensamentos uma pequena atitude de como Jesus faria. O exemplo está ali. O Evangelho, eu acho que é o livro de cabeceira de todo mundo aqui encarnado no planeta. Né? Se a gente fala que muitas vezes a gente não nasceu com manual de instrução, você está se enganando, porque o Evangelho está lá te esperando. Né? Às vezes a gente compra um celular e usa ele um bom tempo e descobre que ele tinha N mil funções. Né? O Evangelho é a mesma coisa. Quando a gente começa a ler, a gente descobre que tem um monte de aplicativo que a gente não usa, porque desconhece. Então é essa a importância de você conhecer, de você estudar o Evangelho, não é ler. Né? Eu falei para a Lu ontem que a gente está no quinto estudo do Livro dos Espíritos nos últimos 10 anos. E cada vez que a gente entra no estudo, a gente descobre uma frase diferente. Estava lá, mas o meu entendimento não era para aquela hora, era para aquele agora, o meu entendimento. Então, entender, buscar compreender, estudar, é o que a gente vem fazer aqui. Imagina o nosso grau de conhecimento, que Emmanuel fala que quando ele sobe a esferas superiores para estudar o Evangelho, porque ele fala assim que o Evangelho é um aprendizado infinito. Na escala de Emmanuel, ele fala que sobe esferas superiores para estudar o Evangelho, ele se sente um crocodilo. Imagina nós, né? Mas não é para desanimar, não, a gente aprende, tá? Paulo fala assim: não é a minha condição temporária, é o meu projeto de futuro. Não é o que eu sou hoje, eu estou hoje. Mas aonde eu quero chegar? Qual é o alvo? Qual é a direção? Mesmo sem perceber, nós estamos crescendo para Deus. Por mais rebeldes que nós sejamos, por mais escolhas de desviar o caminho, né? Haroldo comento muito Haroldo porque eu gosto das explicações dele, tá? Haroldo nos fala que pecado nada mais é do que desviar do alvo. Toda vez que eu me desvio do meu caminho, o alvo é Deus. E faço escolhas, a vida vem e me empurra. Muitas vezes, não tão suave. Por isso que a dor ainda é um instrumento que a espiritualidade usa para a gente despertar. Porque se não fosse ela, a gente não fazia nada. Mas a dor é horrível, né? Mas tem uma notícia boa para vocês. Divaldo fala que no próximo estágio da Terra, o mundo de regeneração, a dor vai ser desnecessária. Olha que gostoso. Porque a gente já aprendeu. Por amor. Tá? Em Eclesiástico ele fala: o melhor para Deus não é o começo das coisas, mas o fim. Porque ele sabe o fim de todas as coisas.
Manolo falava, né? Deus cria você e não está nem aí. Porque Ele sabe que você vai chegar lá. O problema dele é criar. Não que Ele não saiba quem é você. O trabalho dele é criar, porque Ele vai te criar para a perfeição. Você um dia vai chegar lá. Quando e como, é por sua conta. Mais depressa, mais esforço. Mais devagar, continue rebelde. Né? É assim que a gente faz. Tá? Nós não somos os momentos ruins, mas a somatória do filme inteiro. Esses dias eu comentei que no nosso dia acontecem 1000 coisas boas. Uma coisinha que deu errado, o dia não prestou. Já notaram isso? E na nossa vida é a mesma coisa. Quando estamos passando por uma situação difícil, a gente se apega à situação. Mas esquece o filme da vida toda. Por que nós estamos aqui? Como nós chegamos aqui? E a gente vai descobrir que são coisas maravilhosas. Nós temos a tendência ainda no nosso estágio evolutivo de se apegar a coisas negativas. Mas vamos despertar, tem muita coisa boa acontecendo em volta da gente, tá? Como se vê, quando se vê além das aparências, além dos limites como Jesus nos enxergava, mas com a maturidade de se enxergar por inteiro como ser integral, a gente vai descobrir que a gente não pode ser santo e nem perfeito, mas estamos caminhando para isso. Eu me lembro de uma passagem de Jesus que eu gosto de citar, porque ele via em cada um potencial. E quando estavam passando, ele e os apóstolos, por um cachorro morto, um apóstolo falou, olha que coisa horrível, olha que cheiro desagradável, N críticas. E Jesus falou, como era belo os seus dentes. Porque ele enxergava o melhor em nós. Cara, pensa comigo, o currículo de Paulo, se ele fosse numa firma pedir emprego, vai RH, admitir ele. Jesus chamou ele e falou, você vai ser o cara que vai representar eu lá na terra. Não porque ele era, porque ele viu o potencial que ele tinha. É o que Deus vê em nós, é o que Jesus vê em nós quando ele olha para nós. Se ele olha para nós com essa benevolência, enxergando o nosso potencial, por que nós ainda não nos enxergamos? Ele não se importa. É nós que nos importamos muitas vezes, se apegamos aos defeitos, se pode ser assim dizer, às imperfeições, porque é muito mais fácil nos colocarmos na posição de vítima. Porque a vítima não precisa fazer nada. Né? Sair da zona de conforto. Né? Vamos pegar 2 acontecimentos. Tem que ir mais rápido que o relógio do inimigo. Um é uma parábola e o outro é um acontecimento real, narrados por Jesus, para exemplificar essa diversidade do psiquismo humano. Por mais que a gente tente sabotar a vida, Deus todo dia se antecipa e sabota a nossa vontade de ser infeliz. Sabe quando? Aquelas coisas que a gente quer e não acontecem, a gente fica revoltado. Porque não era o melhor para nós. É Deus sabotando a nossa vontade antes da vontade dele. Aí depois de tudo passou, falou, nossa, foi melhor assim. Porque a nossa visão é pequena. A dele não, ele é amplo. Então ele sabota muitas vezes a nossa vontade. Com aquelas coisas que nos frustram momentaneamente. Mas ele sabe que é melhor para nós, tá? Ele controla o nosso desejo de dar errado, mas sempre encontra uma forma para que termine certo. É a confiança, tá? O que a gente pode fazer é até adiar o processo, retardar a luz que vai chegar, porque um dia ela vai chegar. Por mais resistência que eu tenha, um dia já vai chegar em mim. Não importa quando, mas vai chegar. A primeira acontecimento está em Mateus, no capítulo 25, versículo 25. A parábola dos talentos. Todo mundo conhece a parábola dos talentos, né? E o Senhor deu 10 para um, 5 para outro e 1 para outro. Quando que aquele que recebeu enterra, ele vai dizer o motivo por que ele enterrou. A palavra-chave que inibe Deus agir na nossa vida e que impede tudo que ele pode e deve fazer em nossa vida, que só irá se executar quando resolvermos enfrentar e compreender. O que ele falou? E tendo medo,
escondi o teu talento na terra. Medo. Padrão de pessoas que se sabotam, que não acreditam em si, que se sentem inferiores, infelizes, que não conseguem parar de chorar a própria dor e servir. Isso são palavras de uma palestra de Rossandro Klinge, tá? Aliás, o texto todo, quem quiser assistir, assiste a dele, que é bem melhor que a minha. Mais ou menos, tá? Ele gosta de concorrer comigo. Não sei se vocês já perceberam, mas o mundo não para socorrer a nossa dor. Porque todo mundo tem a sua dor. E se perguntarem qual é a maior dor que existe, sabe responder? A minha, a sua. A minha vai sempre ser a maior dor, tá? O medo desdobra uma outra característica dessa relação que se estabelece com Deus, que vamos tentar entender. Além do medo, talvez uma certa inveja. Segunda parábola. Deu mais aos outros e a mim só um. Por quê? Eu não faço nada, não. É aquela invejinha que a gente cria. A gente vê o outro com mais, a gente com menos na nossa visão. Por que para ele tanto e para mim nada? Será que eu não mereço? Né? Do medo despertou a inveja, que fez comparar-se com o outro que paralisa a gente. Por que para eles e não para mim? Por que o amor não foi igual para mim? Olha quanta coisa desperta através do medo. Tá? E ficamos infelizes porque a gente quer que o outro manifeste o amor como a gente quer, e termina não sentindo o amor que o outro dá como ele pode. Às vezes a gente fica pensando nas pessoas que querem que elas nos amem do jeito que a gente quer e não percebe que elas nos amam como elas podem. Assim como nós também criamos expectativas nas pessoas e não conseguimos satisfazê-las. Porque nós temos uma capacidade X. Exigir isso, além disso, é frustrar. O Rossandro fala sempre que devia ter mais uma bem-aventurança, que ele fala: bem-aventurados que não criam expectativa, porque jamais se frustrarão. Né? Ele falou: devia ter essa bem-aventurança, porque quem não cria expectativa não se frustra. Tá? Esse sentimento gera uma outra palavra que chama desperdício. Houve um investimento e houve um desperdício. Nós sabemos, enquanto espíritas, o que é estar encarnado aqui hoje. Nós sabemos o quanto imploramos a misericórdia divina, a oportunidade de voltar. Aí tem gente que fala: eu não pedi para estar aqui. Pediu, não só pediu como implorou. E se você está aqui nesse momento de transição, é porque Deus viu em você um potencial, uma capacidade de ajudar essa transição. Não é para sofrer. É para poder, no seu estado evolutivo, fazendo com aquilo que você pode, para poder ajudar outras pessoas, porque nós também somos ajudados. É esse o propósito de Deus hoje na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós merecemos estar aqui. Ah, mas num país desse. O que será que eu fiz no passado? Né? Nós sabemos que para isso acontecer, de estarmos aqui, muitas almas se envolveram no projeto de impulsão e de retorno. Muitas pessoas, muitos amores estão envolvidos para a gente estivesse aqui hoje. Muitos, tá? Quanto Deus investiu e investe para que nós estivéssemos hoje aqui, buscando reforçar o nosso desejo de vivenciar o Evangelho. Houve investimento de Deus, houve investimento de pessoas. O que eu estou fazendo com esse investimento? Mais uma vez, se Deus acredita em mim, por que eu não acredito em mim? Alguma coisa tem. É pensar e refletir a respeito disso. Tá? E todo esse investimento é desperdiçado, mais uma vez, quando a gente se compara aos outros. Põe na cabeça, você é único. O que você faz, ninguém faz. E o que você faz é mais importante para Deus do que o outro faz dentro da capacidade que ele tem. Não se compare.
Tá? Depois que Deus fez tudo isso por nossa vida, a gente continua aqui chorando aos prantos, porque a vida não é como a do meu vizinho. Né? Não é assim? E esses sentimentos devem ser percebidos e acolhidos. São nossos, não dos outros. Não se envergonhe de senti-los. As nossas imperfeições, as nossas incapacidades ainda. O que você quer me dizer? O que você quer me ensinar? Toda vez que uma situação vem até nós, uma dificuldade, não fique enfrentando a pergunta: o que eu tenho que aprender com ela? O que ela vem me ensinar? Porque toda dificuldade é um ensinamento. Todo problema... Bom, todo mundo foi na escola aqui, né? Quando a gente aprendeu 1 mais 2, a gente passou para a álgebra, que até hoje tem dificuldade. Mas nós não começamos da álgebra, nós começamos com 1 mais 1. Então, perceber que naquela época, muitas vezes, a gente não conseguia fazer a continha, a gente pedia ajuda. Tem um desenho que passa aí nas redes sociais sobre o menino, o cavalo, a raposa e outro, né? Hein? Isso. Que ele pergunta assim: qual foi a atitude mais corajosa que você teve até hoje? Pedir ajuda. Porque o nosso orgulho não deixa. Tá? Para você ser a luz do mundo, antes tem que acolher as suas sombras. O que nós possuímos, minhas, não as dos outros. Porque somos especialistas em ver as sombras que os outros têm e negar as sombras que nós possuímos. É o olho, né, a trave, o olho, a argueira, né? É isso, né? Ou, então, vamos ao universo oposto. Ficamos diagnosticando as sombras que possuímos, sem também reconhecer a luz que já conquistamos. Se nós estamos aqui hoje, todos nós temos imperfeições. Se fosse só eu, se fosse só vocês, dava um jeito. Se nós estamos aqui hoje, todos nós temos imperfeições. Mas como eu disse há pouco, Deus, acreditando no nosso potencial, Ele nos colocou aqui, então nós temos potenciais. Pensar nos nossos defeitos, nas nossas imperfeições, é dar um desânimo tão grande e deixar de descobrir o potencial que eu tenho. E colocar em prática esse potencial, que é isso que vai fazer a diferença no dinamismo da nossa transformação e transformação do mundo. Muita gente espera que o planeta se regenere para viver aqui. Ledo engano. Porque o planeta só vai ser regenerado quando cada um se regenerar. Ninguém vai merecer estar aqui se não se modificou. Aliás, o Evangelho, do começo ao fim, é um convite para essa mudança. Tanto é que nas curas que Jesus fazia, qual é a última palavra depois que aconteceu? Vá e não peque mais. Para que então não te ocorra o pior. Ou seja, modifique os seus hábitos. Não volta a fazer as coisas antigas, porque vai acontecer de novo. Então o convite do Evangelho é mudança. Mudança é vida. Não existe vida no parado. Se vocês pegar aquele aparelhinho que mede as batidas do coração, né? Pi, 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 pi. Pode ver que quando o coração está batendo, ele está assim. Mas quando para, o que faz? Você quer calmaria na sua vida? Morre. O segundo exemplo é de Pedro. Dificilmente Pedro fez o que ele fez se não tivesse negado Jesus. Imagina o olhar de Jesus olhando para ele ao longe e ele dizendo: não, eu não conheço esse homem. Vocês já imaginaram isso? Mas foi importante para ele reconhecer essa sombra que ele tinha. Sabe por quê? Porque quando alguém chegou para ele e disse: eu menti, eu traí, eu matei, eu roubei, sabe o que ele disse? Eu te entendo. Porque ele passou por isso. Quantas vezes nós passamos por dificuldades é justamente para entender o que o outro passa. Isso é empatia.
Isso é benevolência, indulgência para com o outro. Tanto é que a palavra, o sentido que Jesus dava à caridade, segundo os livros dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É reconhecer que a dificuldade do outro também é minha. Aí eu passo a compreender o outro. Tá? Carlos Batelli vai dizer assim: medo de caminhar e cair não vale a pena ter. Porque todo aquele que caminha, cai. Só não cai quem não caminha. Esse também não sai do lugar. Né? Como eu falo assim, a zona de conforto é uma delícia. Pena que nada cresce lá. E quando a gente se sente confortável, a espiritualidade usa um aguilhão que ninguém foge, que é a dor. E quando cutucados pela dor, a gente se movimenta. Poderia ser pelo amor, né? A gente é rebelde. Não é assim? Haroldo conta uma vez que ele estava passeando numa cidade para outra e parou num posto de gasolina para abastecer e comer alguma coisa. Ele notou, quando ele parou, tinha um cachorro do lado de uma bomba de combustível, uivando de dor. Mas ele seguiu, entrou lá na lojinha de conveniência, demorou um pouquinho, comprou umas coisas, parou para pagar o abastecimento, o cachorro continuou uivando de dor. Ele falou assim: escuta, por que esse cachorro está uivando de dor? Lá porque ele está sentado numa tábua com prego. Foi porque ele não levanta, foi porque a dor ainda não é suficiente para ele levantar. Então não espere, quando a dor te visitar, resolve logo. Não espera, porque se você esperar, ela vai vir maior. Assim como a gente fala, né? O Espiritismo, muitas vezes, não nos livra dos problemas. Ele ajuda a compreender. Conhecer não te livra dos problemas, mas ajuda a enfrentá-los. Tá? Na passagem da mulher adúltera, a lição de Jesus para fazer as pessoas enxergarem essa sombra e só então desistirem, por não terem o direito de julgar. Quando Jesus falou assim diante da mulher adúltera: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele obrigou a todo mundo a reconhecer o seu defeito ou a sua imperfeição dentro. E começando do mais velho para o mais novo, como fala assim, que o mais velho tinha mais imperfeições do que o mais novo, todo mundo se retirou, porque reconheceu em si a sua sombra. Se eu reconheço as imperfeições que eu tenho, eu posso mudar. Se eu não reconheço, eu não mudo nada. É importante acolher essa sombra e modificá-la. Todos nós temos. Tá? Porque quando a gente tem a percepção dessa sombra, a gente passa a não julgar, a gente passa a acolher. É aquilo que eu falei agora há pouco. Quando você entende que você tem dificuldades, você entendeu por que o outro também tem dificuldades. Tá? A gente diz: eu te entendo, eu sinto isso, estou aqui no combate, é esse o objetivo, num aprimoramento constante. É uma empatia, como Pedro fez. Ele passou por aquilo, então ele podia ter a capacidade de falar: eu entendo porque eu já passei por isso. Tiago sempre termina algumas palestras dele, né? Se você está passando por uma dificuldade, dê a mão a Jesus porque ele já passou por isso. Se você estiver passando por um problema grande, dê a mão a Jesus porque ele já passou por isso. Por que ele fala isso? Porque Jesus já passou por isso que nós estamos passando e é Jesus hoje. E daqui a pouco ele não é mais o Jesus que a gente conhece. É um Jesus maior. O aprendizado é constante e infinito. Nos dispusermos a aprender, a gente cresce mais rápido sem sofrer. Tá? André Luiz irá nos dizer: a sua luta é consigo mesmo e não com mais ninguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos, etc. O único mal a temer é aquele que existe em nós. Como Joana fala no filme do Divaldo, quando você sair dessa vida e entrar na outra, você descobrir que a luta nunca foi contra o outro. A luta sempre foi contra você mesmo. É a maior luta que a gente tem. Se nós tivermos que nos comparar com alguma coisa, comparemos-nos hoje com o que fomos ontem. E amanhã com o que estamos sendo hoje. É a única comparação válida. Isso chama autoconhecimento. Santo Agostinho fazia todos os dias. A gente não faz.
A gente faz uma vez por ano e não se lembra. Quando vira o ano, você faz um monte de promessa. Não é assim? E não cumpre. Tá? E não é verdade. Essa é a sombra da gente, não admitir. Aquilo que Chico vai dizer que assim, ó, chegar no túmulo um pouco melhor do que quando chegamos ao berço. Se nós melhorarmos um pouquinho assim, ó, de quando nós chegamos aqui, quando voltarmos para lá, nós damos um salto na evolução. Emmanuel fala que se nós viermos numa existência, corrigir um erro e adquirir uma virtude, nós teremos dado um salto na evolução. Um salto na evolução. Entendo que a natureza não dá saltos. E a gente quer sempre saber mais. E ele comenta assim: se vocês fizessem metade do que vocês já sabem, vocês já estavam lá na frente da evolução. Para que saber mais se você não usa nem o que você sabe? Presta atenção. Tá? Reconhecer a sombra dói. É chato, é irritante, mas é profundamente libertador. Quando você reconhece uma imperfeição, é porque você está admitindo que tem e tenta mudá-la. Se você não reconhece, você não pode mudar nada. Então você está no caminho. Reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que ele faz em domar as suas más inclinações. Não é para ser perfeito. É o esforço que cada um faz. Aí ele fala assim, lá uma frase, uma das respostas dos livros, diz: quão poucos esforços vocês fazem? Depende de cada um. Né? Sal da terra, luz do mundo. Não te aflijas sobre a destinação do mundo. A gente fica preocupado como o mundo está hoje, não é? Não se aflija a respeito disso. A eterna sabedoria conhece o que deve ocorrer na vida planetária. Está tudo sob controle. É Deus que está lá. É Jesus que está no comando. Né? Agora é o nosso tempo. Hoje é o dia em que nos compete fazer o que deve ser feito. Não o que a gente pode, mas o que deve ser feito. Os grandes exemplos que nós conhecemos, o Chico, Divaldo, Buda, da Mahatma Gandhi, eles vieram aqui porque eles são admirados, porque eles vieram aqui fazer o que devia ser feito. A gente faz só o que pode, olha lá. Né? As criaturas que te pedem apoio, o lar que sustentas, as obrigações que assumistes, a causa que enobrece, são em si o quadro dos desígnios superiores que precisa atender. Não é grande coisa, gente. Às vezes é dentro de casa. Às vezes é um pensamento errado, um comportamento não tão digno. É isso que compete a gente, que a gente deve entender como dever. É nos melhorarmos. Ninguém consegue melhorar o outro. Tá? Entesoura a cultura que desejas, mas antes de tudo, porém, atende aos deveres que te fazem essenciais. Esse é o propósito de Deus em nós. Nos tornarmos conscientes na condição de colaboradores do progresso. E servir. Esse é o encerramento, mas eu queria dizer uma frase no fim, que me emocionei agora, que me lembrei que a primeira vez que um amigo nosso que já partiu foi à nossa casa, ele fez uma palestra e falava: somos servos uns dos outros. Paulo Henrique. Boa. Na época eu não entendi muito, mas hoje o cara tinha razão. Hein? Saudades. Muito obrigado. Viu? Só para refletir.